Eu quero cumprimentar você com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus caros, nesse final de semana último foi realizada a 116ª Assembleia da nossa convenção, a Convenção Batista Carioca, sob o tema Fidelidade Extrema. E ela tinha como texto, base, no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, quando Jesus ele se volta à igreja de Esmirna e os encoraja a ser fiel até a morte, com a promessa, e te darei a coroa da vida. Esse era o texto áureo da nossa Assembleia. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É parte dessa carta que Jesus escreve à igreja de Esmirna. E antes mesmo de lermos esse texto, que será o texto que nós utilizaremos para a reflexão nossa do dia de hoje, eu quero trazer alguns elementos aqui da igreja de Esmirna. O primeiro é que a igreja de Esmirna, ela no século 6 antes de Jesus nascer, ou seja, Jesus ele nasce no ano 0, então nós estamos falando 6 séculos antes do nascimento de Jesus, ela é destruída totalmente por um terremoto. E ela então é toda reconstruída sem qualquer tipo de ajuda do império. E aí é dito que Esmirna da morte tornou a viver, porque ela conseguiu se reerguer das cinzas e dos escombros dos seus edifícios que ruíram, que foram abaixo com esse terremoto. E aí eu tenho uma amiga, ela faz doutorado na Alemanha, e ela falando da beleza que é a cidade de Berlim, da organização que é a cidade de Berlim, muito mais organizada do que muitas outras cidades da Europa, e ela me explicando o motivo disso. É que ela foi totalmente destruída na Segunda Guerra. Então, Berlim teve a oportunidade de ser toda reconstruída. E tendo essa oportunidade, então, eles fizeram um planejamento, e nós temos hoje a cidade de Berlim, uma linda cidade, extremamente organizada. Mais ou menos foi isso que aconteceu com a cidade de Esmirna. Porque como praticamente toda ela veio abaixo com aquele terremoto, ela pode se reconstruir do zero. E por isso muitos chamavam a cidade de Esmirna como a coroa da Ásia Menor. Existia um historiador em que ele falou que olhando a cidade de cima e observando a disposição dos edifícios em torno do Monte Pagos, que é o monte que fica central na cidade de Esmirna, parecia que ele estava vendo uma coroa. Outro, um geógrafo vai dizer que a cidade de Esmirna parecia uma coroa de estrelas. A moeda que circulava na cidade de Esmirna tinha cunhada, ou seja, tinha ali desenhado a imagem da deusa Cibele, que era uma deusa coroada. E Esmirna também, ela era famosa pelos seus jogos. Jogos esses que aos vencedores era dado uma coroa. Esmirna foi chamada pelo imperador de Esmirna, a fiel, porque ela no ano de 195, também antes de Cristo, ela ergueu um templo à deusa Roma, que era uma divindade que personificava o Estado romano, e lá pelo ano de 23 a 26, também antes de Cristo, ela ergueu um templo em honra ao imperador Tibério, e ali era adorado a figura do imperador. Das 7 igrejas do Apocalipse, das 7 igrejas que estavam ali na Ásia Menor, Esmirna é a que mais sofreu com a perseguição. Ela teve, no ano de 155, agora já depois de Cristo, o seu líder e pastor Policarpo, morto na fogueira, numa articulação que foi realizada entre os judeus e as autoridades da cidade, que o acusaram de ser subversivo, uma vez que ele e os seus seguidores declaravam que existia um outro rei, que não César. Esse rei era o rei Jesus. Esmirna foi chamada de a fiel, mas fiel ao imperador romano. Contudo, a igreja de Esmirna nos deixou um grande exemplo de fidelidade ao nosso Deus. E antes ainda de ler o texto
no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 8 até o 11. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. São 48 segundos de um vídeo que eu desejo, nesse momento, estar compartilhando com vocês. Morte ao Nazareno. Isso não são imagens do ano de 155 depois de Cristo. Estas são imagens desta semana, de pessoas que atacaram igrejas no Chile, que vibraram quando o domo da igreja, em que tinha ali a cruz de Cristo no seu ponto mais alto, caiu. Eles vibraram, porque um símbolo cristão, foi ao chão. Isso não é, meus irmãos, algo da antiguidade, lá no ano 155, então muito longe do ano 2020. Não, isso foi essa semana. Isso não foi algo que aconteceu lá na China, lá na Coreia do Norte, lá longe, lá onde atua um missionário da Junta de Missões Mundiais, que a gente não pode nem revelar o nome, porque senão ele pode ser vítima de perseguição. Não! Isso aconteceu aqui do lado. Igrejas cristãs sendo atacadas. Quero ler com você o que Jesus disse à igreja de Esmirna, a igreja mais perseguida das 7 igrejas da Ásia Menor, que foram destinatárias das cartas de Jesus Cristo. Diz o seguinte o texto: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia do que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Me permita mais uma vez ter uma palavra de oração com você. Feche sua cabeça, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, eleve seus pensamentos ao Senhor. Vamos orar. Santo Deus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Seja esse momento que nós viveremos aqui nos próximos momentos, um momento guiado tão somente pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Importa, ó Pai, que eu diminua, para que o Teu nome cresça e seja exaltado. Por isso, Senhor, amarra essa minha carne, amarra esse homem maldito que eu sou, Senhor, e que transborde nesse momento o Teu Santo Espírito em mim, que transborde, Senhor, nesse momento o Espírito Santo na vida daqueles que agora nos ouvem, porque, Pai, precisamos ter os nossos ouvidos atentos ao que o Espírito está dizendo à igreja, e não queremos estar surdos à revelação que Tu tens agora a nos trazer. Nós assim oramos, desde já pela fé agradecemos, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Quando eu leio, meus irmãos, essa carta de Jesus à igreja de Esmirna, a primeira coisa que me salta aos olhos é que Jesus está no controle. Quando eu leio o versículo 8, em que ele diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreva, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver, tal como ele faz em todas as outras 7 igrejas. Jesus se apresenta pensando algumas características dele mesmo glorificado que aparece no capítulo 1. E para essa igreja, vítima de uma cristofobia, vítima de uma perseguição do império, ele se revela como o primeiro e o último, ou seja, aquele que é Senhor
da história e que nada lhe escapa. Aquela igreja que era perseguida, aquela igreja que estava em perigo de morte, ele se revela como sendo aquele que morreu e tornou a viver. Porque a cidade de Esmirna, se você for agora, existe uma cidade lá, inclusive com o mesmo nome, no mesmo local, mas da antiga cidade de Esmirna, que foi reconstruída depois do século VI a.C., só há ruínas. Aquela cidade tornou a vida, disseram os historiadores, mas hoje se encontra em ruínas. Hoje, outra cidade se encontra no seu lugar. Contudo, Cristo morreu, mas ressuscitou e vivo está até hoje e o estará eternamente à destra do Pai. Ele, verdadeiramente, é aquele que esteve morto, mas reviveu. A segunda coisa, que é uma coisa que anima por demasiado ao meu coração, é que Jesus conhece as nossas necessidades. Versículo 9, começa dizendo, conheço as suas aflições. Ora, igreja, Jesus, ele sabe muito bem qual é a nossa necessidade. Como igreja local, primeira igreja batista em Vila da Penha, Jesus conhece a nossa necessidade. Como igreja evangélica brasileira, Jesus conhece a sua necessidade como membro do corpo de Cristo, logo, igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz, conheço. Ele sabe de todas as necessidades que nós possuímos, porque o nosso Deus é Deus conosco. O nosso Deus foi conhecido na pessoa e obra de Jesus Cristo como o Emanuel, o Deus conosco. E quando eu penso nessa participação de Deus, naquilo que nós passamos, eu lembro daquele texto maravilhoso do profeta Isaías, que no capítulo 63, versículo 9, diz o seguinte, em toda a aflição, presta atenção, meu irmão, em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença os salvou, em seu amor e em sua misericórdia, ele os resgatou, foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Jesus é o Emanuel, Deus é o Emanuel. Ele está conosco e vive junto conosco em todas as nossas aflições, em todas as nossas provações, em todas as nossas tentações, para nos conceder a vitória. Glória a Deus, porque em Cristo Jesus somos sim mais do que vencedores, ou seja, capazes de viver toda e qualquer situação e sermos aprovados pelo Senhor, se submissos estivermos ao Santo Espírito, se com nossos ouvidos estivermos abertos ao que Ele diz às igrejas. Você que é mãe e que chora pelo seu filho, saiba, Jesus conhece as tuas aflições. Você que é pai e talvez perdeu o seu emprego por conta da situação que estamos passando, Jesus conhece as tuas aflições. Você está preocupado, o seu patrão está forçando você para que você flexibilize na ética, para que você possa enganar clientes, para que a empresa consiga vender mais. Jesus conhece as tuas aflições. Você que está com dúvidas em relação ao seu futuro profissional, Jesus conhece as tuas aflições. Você que é pai, você que é mulher, você que é esposo e deseja a maternidade, que deseja a paternidade, mas o filho não vem, Jesus conhece a tua aflição. Jesus é conhecedor de tudo. Jesus, Ele não está indiferente ao nosso clamor. Ele não é surdo, pelo contrário, Ele sofre contigo, porque em tudo Ele sofreu, porém sem pecado. E dessa forma, temos a revelação do escritor de Hebreus, que escreve lá no capítulo 4, versículos de 14 a 16, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que processamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Sendo assim,
aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graças que nos ajude no momento de necessidade. E voltando ao caso particular dos nossos irmãos esmirnenses, digamos assim, eles, em consequência da perseguição, estavam sendo empobrecidos, porque uma das penas que haviam para aqueles que iam contra a ideologia do Império Romano era o confisco de bens. E isso não foi uma novidade. Mais uma vez, o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, ele vai nos trazer essa realidade, quando ele diz que vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso que Jesus fala, eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas ele se volta para essa igreja e diz, mas você é rico. Você é rico porque você se mantém fiel a Deus, a despeito de toda a aprovação que vocês estão sendo submetidos. Eles tinham Jesus com eles. Observe a riqueza dos nossos irmãos esmirnenses. Na carta que Jesus escreve a essa igreja, não há uma objeção, não há uma observação, não há uma crítica, seja ao comportamento deles, seja à doutrina deles. Jesus não tem do que criticá-los. A riqueza deles era a fidelidade que eles tinham para com Jesus. A terceira coisa que eu observo aqui, nesse texto, é um alerta para todos nós. Cuidado com as aparências. Cuidado com as aparências. Segue o texto dizendo, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Blasfêmia aqui não se trata de algo contra Deus, mas de acusação falsa que era feita aos cristãos. Os judeus, meus queridos, é um povo muito caro, muito querido para nós cristãos. Afinal de contas, o próprio Jesus vai dizer, a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu, ele nasceu ali. A salvação, de fato, veio dos judeus. O apóstolo Paulo era muito comum que quando ele chegava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia era procurar uma sinagoga, entendendo que ali ele encontraria homens e mulheres que tinham um certo conhecimento das Escrituras, que conheciam então o Pentateuco, conhecia as palavras dos profetas e os demais escritos. E que então talvez seria mais fácil apresentar Jesus a partir daquilo que eles já tinham de conhecimento. Mas a inveja e a covardia fez com que muitos judeus ignorassem a realidade de que Cristo Jesus era o Messias. Por pura perda, quando eu digo inveja, é pela perda do status. Porque eles não seriam mais os detentores da revelação. Porque a revelação agora estava plenamente sendo compartilhada para os gentios. De uma vez por todas, Deus, na sua intervenção na história, agora a palavra de Deus é disseminada, sendo então o povo de Deus verdadeiramente atendendo à vocação que um dia houve em Abraão e que miseravelmente não foi atendida, de que eles deveriam ser bênção a todas as nações. Agora, a palavra era pregada aos judeus, aos gentios, sem qualquer tipo de impedimento, sem qualquer tipo de proselitismo. Jesus era anunciada e a salvação, pela graça, pelo favor não merecido de Deus, chegava já aos confins da terra. E também por medo de denunciarem o Estado opressor. Eles tinham medo, porque a palavra do Evangelho é Jesus Cristo é o Senhor. Não existe outro Senhor que não Jesus. O império opressor que perseguia, que matava aqueles que iam contra a sua ideologia, eles diziam que não havia outro Senhor senão César. Mas a igreja de Cristo, que é pautada não pela opressão, mas pelo império do amor, ela dizia que não havia outro Senhor senão Jesus, o Cristo. E por isso, muitos judeus, por inveja, por medo,
foram os primeiros e mais ferozes detratores, acusadores dos discípulos de Jesus. Isso acontece com Paulo lá no livro de Atos, capítulo 17, quando ele está na cidade de Tessalônica. E ali revela para a gente Lucas, no versículo 5. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason recebeu eles em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Glória a Deus! Esse era o espírito da igreja de Cristo, que não tinha medo de dizer que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Essa acusação perigosa, subversiva, não intimidava o avanço do Evangelho. A quarta coisa que eu gostaria de considerar com você hoje é um alerta para a nossa maneira de ser no mundo. O que eu quero dizer para você é que não tenha medo de ser aquilo que você é em Cristo Jesus. Não tenha medo de ser aquilo que você é em Cristo Jesus. Você é um novo ser, transformado, que não mais compactua com a lógica desse mundo. Toda vez que há uma proposta de um casamento entre a lógica desse mundo e os princípios e valores do reino de Deus, há a denúncia que isso é adultério. E a igreja de Jesus não pode se permitir adulterar aquilo que Deus, em Cristo Jesus, fez na minha vida e na sua vida. E aí a palavra de Jesus para a igreja de Esmirna é: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo na minha tradução aqui aparece inclusive com D minúsculo, significa opositor. Saiba que o diabo, o opositor, aquele que está contra os princípios e valores do reino de Deus, lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Foi essa a realidade que experimentou Policarpo, que ele, eu falei no início, não só foi morto pela articulação de judeus com as autoridades romanas da cidade de Esmirna, mas ele foi morto na fogueira e os irmãos esmirnenses não puderam pegar os seus restos mortais para lhe conceder um sepultamento digno. Ele ficou insepulto. Mas glória a Deus pela vida de Policarpo, porque quando intimidaram com ele, trazendo feras e dizendo: renuncie a Jesus, ele diz: nunca, eu não vou renunciar ao meu Salvador. Quando ameaçaram ele com a fogueira, ele falou: eu temo o fogo do inferno e nunca renunciarei a Jesus. E com raiva, diz a biografia de Policarpo, judeus, eles violaram a própria observância do Shabá, do sábado, para pegar lenha, a fim de montar a fogueira que matou, que assassinou Policarpo. Tamanho era o ódio que se havia pela mensagem salvadora, libertadora e de amor que temos em Cristo Jesus. E continua o texto: vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Eu acho que eu não vou entrar em detalhes do que significa isso aqui, não, porque eu já me emocionei muito na primeira parte, que não foi ao ar, e tive que me recompor por um segundo. Meus irmãos, Jesus, ele está falando aqui de uma perseguição. Ele está falando assim: ó, vai vir chumbo grosso por aí, vai vir perseguição séria, porque aqueles que eram postos nas prisões romanas não sobreviviam tempo suficiente. Não tinha esse papo de direitos humanos. Você acha que prisão brasileira é coisa que contraria, bem verdade que contraria direitos humanos. Não podemos negar isso. Mas quem era preso morria de fome, morria de inanição, morria de peste, porque as condições eram precárias. E aí nós trazemos à memória os fatos recentes, que estão ainda na nossa retina, das igrejas no Chile sendo queimadas,
são imagens estarrecedoras que nos causam espanto. Espanto. Não foi isso que o nosso mestre falou daqueles que, como seus discípulos, levariam a sério os princípios e valores do reino de Deus? Espanto. Usei a palavra errada. É estarrecedor o silêncio. Não o silêncio dos inocentes, mas o silêncio dos cúmplices. O silêncio daqueles que, amarrados por uma ideologia, não soltam uma nota de repúdio àquilo que aconteceu no Chile. São pessoas que, às vezes, chamam de manifestações pacíficas atos antidemocráticos, que chamam de manifestações violentas, virulentas e que destroem um patrimônio público como manifestações democráticas, que chamam a queima de igrejas como expressão de liberdade, liberdade de expressão. Anátema! A igreja de Cristo precisa assumir o seu papel profético nesse mundo, de denunciar o que está acontecendo, de não se calar. E, meus irmãos, não estou incitando vocês aqui a violência, mas não, nós precisamos sinalizar com mais intensidade o reino de Deus e a sua presença nesse mundo. Porque os princípios e valores do reino de Deus sacodem mesmo, despertam a ira daqueles que servem a besta e o anticristo. Daqueles que vão tudo contra o que é e o que representa Cristo, anticristo. Mas há uma outra cristofobia. Há uma outra cristofobia que é, de igual modo, muito perigosa e perniciosa. Porque ela existe no seio da igreja, no interior da igreja. É a cristofobia de igrejas que trocam a mensagem da cruz por um evangelho que seja mais doce, por um evangelho que seja mais palatável, por um evangelho que diz que tudo é bonitinho, que tudo pode, que tudo tem nada a ver. É o evangelho que, digamos na linguagem aqui do Apocalipse, seria o evangelho dos nicolaítas, o evangelho de Balaão, o evangelho de Jezabel, o evangelho do demônio. Mas que entra na igreja e a cauteriza, pois apresenta um outro evangelho, que não é um evangelho engajado no anúncio, na expansão dos princípios e valores do reino de Deus. É o evangelho que se furta à atividade profética, que denuncia o pecado que todos os dias carrega milhares de homens e mulheres ao inferno. Igreja de Jesus Cristo, o inferno é uma realidade. E precisamos lutar ao preço da nossa vida, se necessário for. Sermos fiel à mensagem daquele que pode resgatar almas do inferno. Nós temos que clamar ao Santo Espírito de Deus: Senhor, faça arder o nosso coração pelas almas. Porque se o nosso coração não arder pelas almas, é o fogo do inferno que arderá nessas almas. Vivifica, Senhor, a tua igreja. Que não seja necessário que experimentemos aqui na nossa nação a tão grande perseguição que está proposta e revelada, anunciada nesse livro que entendemos que é o livro da revelação de Deus, palavra do Senhor, que aqui, quando Ele diz, cumpre-se, porque Ele é fiel naquilo que Ele nos revela. Que sejamos sábios, para que falemos e agimos, que aprendamos pelo amor e não pela dor. Por isso, o meu último ponto na noite de hoje é: seja fiel até a morte. O texto prossegue:
seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Meu irmão, minha irmã, não negocie a sua fé. Para os crentes de uma cidade que adorava e venerava a coroa de Roma, para os crentes que atuavam numa cidade que parecia, pela sua beleza, uma coroa de estrelas, era chamada coroa da Ásia. Para os crentes que moravam numa cidade cuja moeda tinha ali o desenho de uma deusa coroada, Jesus promete a coroa mais excelente que alguém pode ter, que é a coroa da vida. É a coroa que Tiago, apóstolo, fala na sua carta geral, ali em Tiago 1, capítulo 2, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Que sejamos naquele dia em que o Senhor chamar a sua igreja, encontrados juntos com os nossos irmãos irminenses, e que recebamos das mãos do nosso Salvador a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. A primeira morte todo mundo sabe o que é. Todos nós, exceto se Cristo voltar antes, sofreremos. Chegará o tempo em que nós vamos morrer. Mas a segunda morte é a morte para aqueles que estão perdidos e sem Jesus Cristo, e que é descrita em termos de lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte, a separação completa e definitiva do Criador. Jesus, ele vai nos encorajar. Quando ele ali, como registra o evangelista Mateus, ele se vira para os seus discípulos e diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Meus irmãos, temos o compromisso sério, importante e urgente de extrema fidelidade a Jesus. Eu quero terminar essa minha palavra de hoje com a leitura de uma poesia, que ela diz o seguinte: nós lemos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz a poesia: entre as vozes que nos chamam, desejando ouvidas ser, há só uma a que devemos prontamente obedecer. É a voz de quem nos ama, nosso Deus e Salvador, que exige com direito nossa fé e nosso amor. Um verdadeiro sim, e de todo o coração, a tudo o que o Senhor mandar, um sim no coração. E não, um forte não, a toda a tentação, ao mundo e ao pecado, sempre um forte e firme não. É dizendo sim a Cristo, e sem nada a reservar, que podemos plenamente sua salvação gozar. Pois digamo-lo bem alto, sem qualquer hesitação, mas ao mundo e ao pecado respondemos sempre não. Um verdadeiro sim. E de todo o coração, a tudo que o Senhor mandar, um sim no coração. E não, um forte não, a toda a tentação, ao mundo e ao pecado, sempre um forte e firme não. Não há tudo que procura a nossa fé enfraquecer, e de orgulho vergonhoso e vaidade nos encher. Sim a tudo o que Deus manda, para humildes nos tornar, e de Cristo sempre perto, bem seguros nos guardar. Um verdadeiro sim, e de todo o coração, a tudo que o Senhor manda, o sim no coração. E não, um forte não, a toda tentação, ao mundo e ao pecado, sempre um forte e firme não.
Santo Deus e Pai, que tenhamos, Senhor, ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Pai, tudo que acontece conosco, tudo que aconteceu conosco, não é em vão. Tu estás, Senhor, falando com a tua igreja. Pai, queremos como igreja fazer coro com o nosso irmão e apóstolo Paulo e diante de ti declarar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Maldito orgulho, maldita vaidade, maldita arrogância que nos cega, que nos leva a caminhos longe do teu propósito. Há desculpas para fecharmos os nossos olhos. Ó Pai, mortifica a nossa carne. Diminua, Senhor, o nosso eu, porque carecemos, Senhor, do teu Santo Espírito. Queremos, Senhor, ser aquela igreja que foi acusada, que disseram dela, Senhor, que aqueles que estão criando um tumulto no mundo inteiro agora chegaram aqui. Ó Pai, com a tua sabedoria e não com a nossa, com a tua sabedoria, que é loucura para os homens, queremos, ó Pai, trazer esse tumulto para o mundo, colocando, Senhor, de pernas pro ar essa lógica mundana e egoísta, e que leva homens e mulheres ao inferno todos os dias. Queremos, Senhor, vir com a proposta dos princípios e valores do reino de Deus, que resgata, Senhor, uma humanidade planejada por Ti, Senhor, quando Tu formaste do pó da terra homem e mulher, antes da corrupção do pecado. Uma proposta, Senhor, que reconcilia a Tua criação contigo. Uma proposta que apresenta a boa nova da salvação que encontramos em Cristo Jesus. São os teus inimigos, são os nossos inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Mas queremos dizer, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos, ó Pai, em nome de Jesus, na submissão ao Teu Santo Espírito, vitória, relevância, que possamos ver transformação pelo poder do Teu Evangelho. Que sejamos fiéis até a morte, fiéis, talvez a preço de morte, mas que sejamos, Senhor, encontrados, aprovados diante de Ti, para recebermos das Tuas mãos a coroa da vida. Te pedimos, ó Pai, todas essas coisas, entendendo, Senhor, que em nós não há capacidade disso, Pai. Por isso que nós pedimos, no poder que há, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Meu irmão e minha irmã, quero desejar a você uma excelente noite. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar comunicando ao teu coração. Que cada um de nós tenhamos ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas.